todos. É um prazer estarmos aqui novamente no Núcleo Nascer. Quero agradecer a participação de todos, tanto na página como no grupo. Está sendo, sim, muito bem-vindo, tanto nas questões da interação. Gostaria que vocês continuassem nos ajudando a levar essa meta do grupo para frente, porque temos muito que fazer ainda. E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a questão dos intraterrenos, das cidades intraterrenas. Estamos focando com uma certa insistência sobre as várias cidades intraterrenas, seu meio de vida, a sua proposta, que cada uma está ligada a uma proposta de desenvolvimento, de trabalho, de objetivo maior. Então nós ainda falaremos um pouco mais sobre estas colônias, pelo simples fato que ajuda nos momentos de crise que não muito longe o planeta chegará, principalmente quando começar a ocorrer a inclinação do eixo imaginário da Terra. E essa acentuação da inclinação vão formar a nível cíclico algumas mudanças de continentes, elevação dos oceanos e prováveis vulcões e surgimento de novos erupções vulcânicas, enfim. E a gente espera que isso não ocorra, desde que nós tenhamos uma participação mais efetiva neste momento. Porque o que já está estabelecido karmicamente com a Terra em relação à humanidade e o planeta Terra está estabelecido pelo simples fato de nossa psicosfera ter envolvido o planeta de uma tal forma que essa psicosfera mental da humanidade tem tirado todo o equilíbrio do sistema, não só da questão humana, mas de todo o sistema como um todo. O biossistema, árvores, plantações, animais, vegetais, minerais, todo esse processo estão sofrendo transformações, mutações. Alguns casos, até questões genéticas estão sendo alteradas. Então, nesse momento, o que nós, seres humanos, podemos fazer é mudar um pouco mais os nossos pensamentos, para não dizer mudarmos radicalmente os nossos pensamentos, para pensamentos de amor, de compreensão, de equilíbrio, para pensamentos de perdão, aceitar o outro como ele é, embora você não seja obrigado a conviver com aquilo que você não acredite e não aceite, mas é importante que você tenha compaixão pelo teu próximo. E esse teu próximo não é só a humanidade, é o próprio planeta, é o próprio sistema, é os próprios animais. Hoje os animais estão sofrendo demais e tudo isso é elevado para a psicosfera, causando mais desequilíbrios. E o auxílio que nós iremos receber não é de cima das grandes naves interplanetárias que possuem quilômetros e quilômetros de diâmetro. Elas não teriam condições de chegar na superfície da Terra e nem entrar na estratosfera, pois criaria um desequilíbrio vibratório no sistema.
tal as suas dimensões. Existem 3 naves-mães enormes, de quase 400 quilômetros de diâmetro, ou seja, quase do tamanho de um planeta, quase do tamanho da Lua, ou maior do que a Lua. Então, isso adentrando na psicosfera e na estratosfera da Terra, altera todo o magnetismo do planeta. Então, eles não vão adentrar para fazer esse chamado resgate, que normalmente são revelados através de alguns pensadores, algumas matérias que são colocadas no Face e em outros meios de comunicação. O auxílio virá de baixo, exatamente das cidades intraterrenas. Por isso nós continuaremos ainda falando um pouco sobre elas, e nas matérias novas que o Igor vai colocar a partir de hoje, nós falamos de dezenas de outras cidades que nos foi trazida ao conhecimento do nosso trabalho, aonde os espíritos amigos, através dos próprios intraterrenos, têm nos levado a conhecê-las, porque cada uma tem uma função diferente. E o mais interessante que me chamou a atenção e chamou a atenção do Igor é que 1/3 destas cidades são para os seres que já estão no nosso planeta. E esses UFOs, esses discos voadores que nós vemos algumas vezes, são da Terra mesmo. Eles estão estacionados em locais já pré-estabelecidos, longe da população, longe de poder ser buscado contato com eles, porque além de todas as dificuldades, como subir montanhas, entrar em cavernas e outras situações semelhantes, eles têm um campo de proteção que ninguém adentra esse campo de proteção. Então é impossível tentar encontrá-los, a não ser que sejamos convidados a ir conhecer essas cidades através de um representante dele, que é o caso do nosso irmão TR, que é o responsável, tem sido o responsável em nos levar a essa cidade. Nessas matérias vocês vão conhecer quem é esse irmão e por que ninguém sabe quem é ele. E porque a partir do momento que souberem quem é ele é um ser intraterreno que vive sobre a crosta terrestre. Então, ele tem essas duas funções. Ele faz o papel aqui na Terra de intermediário entre os intraterrenos e as ações públicas necessárias, como governadores, prefeitos, presidente da República, senadores, enfim. Ele, como ele está com um corpo terreno que adquiriu através da transmigração, que falamos no outro vídeo, ele, quando vai para a intraterra, ele deixa o corpo em suspensão e se projeta como um corpo energético na intraterra de 5ª dimensão. E quando ele precisa estar nessa faixa, trabalhando como um ser humano, fazendo o seu trabalho de representatividade das cidades intraterrenas, ele então, como ser humano, faz e cumpre o seu papel.
Então, por isso a dificuldade de falar dele como pessoa humana. Mas o que interessa para nós é tudo aquilo que ele está trazendo a nós para que possamos passar isso em uma linguagem simples, acessível, para que vocês possam assimilar melhor. É claro que na terra de cego quem tem um olho é rei. Então muitas pessoas, mesmo lendo, mesmo refletindo, mesmo já tendo lido algo de outros autores, ainda acha que isso não passa de uma história, de uma matéria que foi feita só para escrever um livro e vender e fazer dinheiro, coisa semelhante. A verdade é que essas cidades existem, elas estão prontas para nos receber num momento crítico. Esse momento crítico todos nós iremos passar, não está longe de ocorrer, não temos datas pré-estabelecidas, mas de qualquer forma nós temos que nos preparar. Eu me preparo, eu preparo a minha família, o Igor prepara a família dele, você prepara a sua, mas tudo deve ser feito de uma forma muito natural e principalmente consciencialmente. Não adianta você achar que possa ser verdade. Não, você tem que ter na tua consciência a concepção da possibilidade dessa verdade realmente existir. Então, só lendo, só tentando confiar naquilo que está estabelecido pelos espíritos amigos, é que nós vamos poder fazer mudanças. O oxigênio a gente não vê, mas necessita dele para respirar. Os espíritos, às vezes a gente vê, outras vezes não, mas no entanto eles estão aqui na sala nos ajudando. Poucas pessoas conseguem vê-los. E aqueles que não veem acham que é mentira, é uma história, que eles existem, é algo de que não tem o que fazer ou coisa semelhante. Mas a Terra está mudando para melhor. Embora com toda essa pandemia, com essas centenas e milhares de pessoas que já estão partindo, que na verdade é uma seleção natural de todos aqueles que precisavam serem resgatados da Terra. Alguns serão resgatados ainda com este corpo físico, porque terão que dar continuidade depois de passar todo esse clima de hostilidade. Então, esses que forem escolher, se forem sido escolhidos com o corpo físico para irem para a cidade intraterrena, com certeza ele vai retornar à superfície para poder colaborar com os que ficaram. E aqueles que ficarão definitivamente nas cidades intraterrenas passarão por 3 estágios. Existem 3 estágios. Estágio preliminar, ou seja, o primeiro estágio que vamos encontrar, fica aproximadamente de 10 a 15 metros de profundidade da nossa superfície, onde estão os hospitais, onde estão os locais de atendimentos, descanso e cuidados, primeiros cuidados necessários. No segundo estágio já é feito um pouco mais abaixo, a 30, 35 metros, 40 metros no máximo de profundidade, é a mesma cidade no estágio mais profundo, aonde aqueles que ficarão por um bom tempo, se preparando, estudando, convivendo e aprendendo com seres que são exatamente iguais a nós,
nem mais nem menos. Este corpo passará por um processo de transformação magnética, ou seja, por termos que viver num campo magnético, onde a energia telúrica é mais acentuada, nosso corpo vai passar por um processo de preparação. Esse processo de preparação será feito no primeiro nível, durante aquele período de tratamento. E o terceiro estágio, e último, é onde ficarão aqueles que lá irão morar por um bom tempo, talvez alguns milênios, até que sua mônada se complete. Mônada são aqueles princípios ou aceitação ou compromissos que nós assumimos antes de reencarnar. Então, lá no terceiro nível, até que a nossa mônada seja completa, até termos então o direito à escolha de voltar para o planeta da onde nós partimos um dia, ou, se preferir continuar aqui, você será engajado então no grupo de trabalho definitivamente. Então, no terceiro nível é o nível da escolha, onde você terá a oportunidade de fazer escolhas, de continuar nas cidades intraterrenas, ou, como você já terá com o término da mônada, você vai saber quem você é, de onde você veio e por que veio. Então você poderá escolher voltar ao seu mundo de origem, ou simplesmente ficar por aqui mesmo, ajudando o novo período que o nosso planeta irá passar, depois de todo esse processo mais dinâmico, mais hostilizado, que ainda teremos que passar. Alguma pergunta, menino? Eu tenho bastante. De tudo que você falou, meu irmão, e o que a gente, do contato que a gente tem com esse material e com esses irmãos, a gente percebe o papel importante que eles têm já há muito tempo, ou talvez desde sempre, na manutenção da harmonia do planeta, né? Nós vivemos aqui na superfície, somos a humanidade, digamos, menos evoluída desse planeta e a que mais atrapalha a evolução dele. Então, o papel desses irmãos, eles precisa ser entendido nesse momento, para que no futuro, quando eles estiverem juntos a gente, e eles estão ansiosos para isso, né, pelo que a gente percebe nos materiais, para que a gente tenha consciência de que somos todos um. Algo que é muito falado, mas talvez pouco compreendido. E aí a pergunta que eu te faço é o seguinte, meu irmão. Essa mudança que a gente vai ter, e para entender o trabalho deles, vai passar primeiro para a gente reconhecer que a Terra, que o planeta Terra é a nossa mãe, como eles chamam de mãe cósmica, mãe divina, para poder começar a ter a responsabilidade primeiro com o planeta, depois com o próximo, e começar a viver um pouco do que eles vivem na sociedade deles. Você podia falar um pouquinho aí sobre isso? Claro. Primeiro vamos situar a nossa humanidade. Nós temos os irmãos de quarta, quinta dimensão na psicosfera, onde existem as colônias, inúmeras colônias. Nós estamos na superfície e nós temos os nossos irmãos intraterrenos, ou seja, são 3 níveis diferenciados de existência. Nesses 3 níveis diferenciados,
A pergunta é, por que estamos na superfície? Não estamos na colônia e nem estamos na intraterra. Porque nossos espíritos ainda são muito superficiais. A gente mal conhece quem somos, não acreditamos que somos espíritos. Muitos acreditam ainda que quando a morte chegar, acabou tudo, é só recomeçar de novo quando Deus quiser. E não é isso. A morte, do jeito que é dito no dia a dia, realmente não existe. Ela é uma passagem. Por exemplo, essa noite me deu um sono, eu fui dormir. Durante aquele período que eu estava dormindo, eu estava morto. Estava em algum lugar. Ou a chamada dos seres intraterrenos, ou a chamada dos seres interplanetários. E antes de acordar, evidentemente, meu espírito volta ao corpo. E eu volto a viver na Terra de novo por mais um dia. Então, a morte nada mais é do que você dormir e já ficar definitivamente em um desses planos. Não, você não precisa ficar doente para morrer. E nem precisa levar um tiro para morrer também. Você pode estar muito saudável, deitado, e de repente, quando foram te chamar, você já foi. Como um passarinho, não sofreu nada. Isso é merecimento também. Quem merece partir sem dor, sem sofrimento, simplesmente é assim. Você dorme e se desliga. Por que nós somos muito superficiais? Porque nós somos muito interesseiros. A gente faz aquilo que quer, aquilo que é conveniente para nós. A gente só pensa no dinheiro, a gente só pensa no poder, no ter. A gente não pensa que essa humanidade, um dado para a gente pensar, 45 mil crianças morrem de fome no Brasil por mês. 45 mil crianças morrem de fome no Brasil por mês. Por falta de cuidados médicos, por falta de alimentação. Num país que exporta alimento, não é cabível esses dados. Não é? 5% da humanidade tem tanto dinheiro que manda na humanidade. E os 95% da humanidade são controlados. Não é? Nós estamos numa prisão, controlados por aqueles que têm mais do que nós. Muitas vezes a gente acaba fazendo coisas que não gostaria de fazer, mas somos obrigados a fazer. Então essa superficialidade, ou seja, essa coisa muito pobre de espírito, ainda nos domina. E nós não temos outro lugar a não ser a superfície. Eu vou fazer uma outra pergunta, até em cima do que você falou do irmão TR, que ele vive nos dois mundos, e atua aqui na superfície, como se tivesse encarnado junto aos governos quando tem necessidade. Uma coisa que eu percebo que esses irmãos intraterrenos vão trazer para a gente, e talvez seja a coisa mais importante, é a mudança na estrutura de como a sociedade funciona. Por exemplo, a política do jeito que ela está hoje, a gente está vendo o que está acontecendo no Brasil, nos Estados Unidos, e são esses governantes que determinam a condução do mundo. Esses comandantes hoje dos países, por exemplo, os presidentes, são eleitos às vezes de forma muito diferente, acontece uma coisa ali, uma coisa aqui. No governo que existe também nessas cidades intraterrenas, a cidade ela é conduzida pelos mais sábios.
por aqueles mais bem preparados, por aqueles que mais têm condição de orientar toda aquela população e levar para eles tudo que eles precisam para evoluir da melhor forma. Então, você deu esse dado, por exemplo, de tantas crianças que morrem simplesmente de fome. E nas cidades intraterrenas, por exemplo, a gente sabe que não existe a gravidez indesejada. Não é que existe um controle de natalidade, mas é simplesmente que alguém, para renascer, tem que renascer numa condição que ele evolua e seja um cidadão que vá contribuir para aquela sociedade. Então, a pergunta que eu ia falar e pedir para você fazer o comentário é exatamente sobre isso. Primeiro, a gente deve mudar essa estrutura, porque a gente percebe que esses irmãos intraterrenos e extraterrenos, eles estão muito ligados aos governos. Mudando só essa estrutura, que é a que orienta toda a sociedade, toda a humanidade, é que a gente vai conseguir mudar realmente a base para ninguém mais morrer de fome quando os supermercados jogam alimento fora porque não tinha ninguém para comprar. Ao invés de dar, é melhor jogar fora. É uma coisa que não tem lógica, né? A pergunta é muito importante. Dados que estão na internet, quem quiser procurar, pode procurar. Desde 42, quando houve o disco voador que caiu em Roosevelt, mesmo antes desse acontecimento, Rússia, Estados Unidos, Inglaterra, China, Austrália e mais alguns países pequenos tiveram contatos com seres de outros sistemas e também da intraterra, aonde ficou acordado, ou seja, onde foi combinado que eles passariam tecnologia para que houvesse a evolução do planeta Terra e que essa tecnologia fosse usada para o bem comum. Mas não foi o que aconteceu. Essa tecnologia foi usada para o bem do próprio país e nem do próprio país foi usada. Foi usada para aquele grupinho que controla tudo, onde nem presidente da República tem acesso às informações. Raríssimos presidentes tiveram acesso a essas informações e que o próprio país poderia evoluir no sentido macro de uma sociedade mais justa, não ocorreu. Estados Unidos, por exemplo, toda a tecnologia foi desenvolvida para o lado bélico. Submarinos atômicos, aviões que não são captados pelo radar, mísseis nucleares, e, enfim, tudo aquilo que não serve para nada a não ser para fazer guerra. Por outro lado, essas mesmas nações têm guetos de necessidades, pessoas pobres, humildes, que passam necessidades. Alguns poucos estão nas cidades principais, em grandes arranha-céus, e os guetos mais pobres, principalmente dos negros, dos latinos e outros imigrantes, passam fome, passam necessidade. Então, todo o benefício que esses países receberam desde 1940 só serviu para desenvolvimento bélico, quando o acordo foi feito para que se melhorasse a sociedade em todos os níveis, que todos pudessem ter uma vida mais tranquila, mais feliz, menos trabalhosa, tal. Imagina toda essa tecnologia sendo empregada na medicina.
Por outro lado, as indústrias farmacêuticas produzem tudo que é necessário para o ser humano ter, digamos, um corpo mais saudável a um custo elevadíssimo. O pobre não consegue comprar remédio. Eu mesmo gasto R$200 por mês de remédio. 2 tipos de remédio, para diabetes e para pressão. E algumas coisinhas a mais que às vezes em quando aparecem. Então, graças a Deus eu consigo, eu trabalho em função de suprir essas necessidades também. Até mesmo porque o trabalho é terapêutico, é um processo que me faz bem, é prazeroso para mim. Então, imagina uma pessoa que ganha um salário que mal dá para comer, ainda tem que gastar com remédio. Sim. É uma coisa incompreensível. Mas isso vem para mudar radicalmente mesmo. Não vai ser fácil e nem vai ser do dia para a noite. Primeiro, tudo que existe sobre a Terra vai acabar. Não será destruído, mas o sistema vai ter que mudar. Sistema, por exemplo, de distribuição de renda, o sistema de distribuição de alimento, o sistema de tudo. Na Interterra, todas as cidades são lideradas por aquele mais experiente e geralmente o mais idoso, né, que vive mais tempo naquela cidade. Então, cada cidade tem um que é o responsável em zelar por aquele grupo. E para cuidar de todas essas cidades existem os anciões, que são seres mais velhos ainda, que estão na Terra há milhões de anos. Existe um grupo de 24 anciões. Esses 24 anciões dão apoio, orientação aos demais, digamos, governadores, administradores, quando necessário for. Então há uma hierarquia que não é política, mas uma hierarquia de amor, de compreensão, de necessidade mesmo. A criança, quando nasce, ela recebe todos os cuidados da própria comunidade. A criança, quando nasce, ela não tem pai e mãe, ela tem a comunidade que vai cuidar dela. O pai e a mãe vão cuidar dela? Também, claro, faz parte da comunidade. Mas a comunidade abraça aquela criança como se fosse filho de todos. Então, as crianças, quando nascem, tem um berçário central, por exemplo. Nesse berçário central, todas as crianças que nascem naquele período, como o desenvolvimento deles é muito mais rápido do que as nossas crianças, durante alguns meses eles ficam naquele berçário, onde eles recebem todo o tratamento necessário. Quando eles passam já para uma fase quase que da adolescência, que é uma questão de meses, que se desenvolve, o que aqui a criança leva 7 anos, do 0 a 7 anos, lá é algumas semanas, talvez 1, 2 meses. Eu vi alguns casos só, não pude ver assim de uma forma mais ampla. Então você vê que a sociedade, a comunidade daquele lugar cuida da criança como se fosse de todos. E os pais não ficam enciumados por isso, pelo contrário, os pais ficam felizes, porque eles fazem a parte dele, a comunidade faz a parte dela, eles trabalham e o melhor, não tem dinheiro. Então, se não tem dinheiro, não existe ganância.
Poxa, Igor, você está ganhando mais do que eu. Não é justo, né, Igor? Você faz a mesma coisa que eu faço e ganha mais do que eu. Aqui na Terra é assim. Lá não. Não existe o dinheiro. Todos recebem uma cota de alimentação iguais. Você vai no núcleo central de distribuição e você pega, se apresenta a tua senha, você pega aquilo que faz parte do teu processo alimentar, você leva para casa. E é todo dia assim, porque lá não tem geladeira como tem aqui.